Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse aqui que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. E nós estamos aí nessa maratona dessa nova série sobre liderança missional. Muita gente pergunta para mim assim, Alex, o que é liderança para você? Eu falei, cara, eu posso definir isso para você em uma palavra, liderança é influência. Se você não influencia, você não é líder. Tem gente que acha que a força do cargo faz dele líder. Liderança é influência. Né? Então tem muita gente que não tem cargo e está exercendo muito mais liderança ou influência do que muita gente aí. Então eu percebo isso em muitas pessoas, que elas às vezes não estão em algum cargo específico, mas elas exercem um poder de influência muito grande sobre as pessoas e eu as considero realmente como líderes. Hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre essa questão de o que é ter uma liderança de manutenção e uma liderança missional, ou seja, uma liderança que foca lá fora, que foca em expansão e multiplicação. Eu estou falando dessa vocação primária de líderes que geram líderes, de líderes que não ficam um tempão em determinados cargos e deveriam estar promovendo e desenvolvendo outros líderes, mas não, eles decidiram ser gerentes ao invés de líderes de verdade. Porque líderes que são líderes, eles catalisam o movimento de outros líderes, ou seja, eles formam outros líderes. E é muito bacana quando a gente vê essa liderança missional acontecendo nas nossas igrejas locais. Afinal, esse é um dos fatores que nós precisamos muito nesse momento. Se a nossa igreja normalmente ela está fraca, muito disso depende da sua liderança. Alguém sempre me pergunta assim, o que você acha que é aquilo que mais enfraquece uma igreja ou que torna a igreja mais fraca? Uma falta de liderança forte, com certeza. E focar agora em liderança é algo extremamente importante. Porque quando a gente está falando de uma liderança de manutenção para uma liderança missional ou uma liderança com um viés de multiplicação é completamente diferente. Uma é voltada para o passado, a liderança de manutenção. A outra, a luz do passado age no presente e no futuro. Percebe a diferença? Uma está pensando em ministérios ao redor do templo. Tudo funciona dentro do prédio. A outra está falando de ministérios como fruto da missão. Ela pensa, como é que a gente pode utilizar o prédio para ser uma bênção para a comunidade? Como é que o prédio pode ser muito mais funcional do que sagrado? Você entende a diferença? Uma pensa sempre na pregação como uma pregação tradicionalista, a outra como pregação contemporânea. Que pregação contemporânea é essa? É uma pregação onde a palavra de Deus é aberta, ela é aberta, mas acima de tudo, além de ser aberta, a palavra de Deus é fácil. Tem uma compreensão fácil, a gente não usa não só jargões, mas palavras difíceis onde as pessoas não vão entender. Muita gente já fez essa observação para mim, Alex, você tem que falar mais fácil. E isso inclui essa realidade, onde você tem que tornar a mensagem muito mais clara para as pessoas. Porque que adianta você falar um monte de coisa bacana se as pessoas não entenderam nada? Muito mais do que uma pregação tradicionalista, não tradicional. Como é que você pode ter uma pregação que seja fácil, de fácil compreensão e onde a palavra seja o centro, onde a Bíblia seja o centro? Nós precisamos voltar para o sola escritura e o tota escritura, inclusive nas nossas pregações. Essa verdade de liderança com mentalidade de manutenção chega também no aspecto litúrgico. Normalmente a liturgia, numa liderança de manutenção, a liturgia é como um fruto da instituição apenas, enquanto que numa visão muito mais missional, numa visão muito mais voltada para fora, a liturgia é como fruto da missão. Ou seja, nós não temos como dogmatizar uma liturgia para todo mundo, porque os contextos são diferentes. Mas a gente entende de que a liturgia naquele contexto tem que estar refém da missão. Como é que essa liturgia pode ser clara, pode ser muito mais fácil para a nossa audiência, para o nosso bairro, para a nossa comunidade? E aqui eu quero pegar um ponto que a gente pode discutir sobre liturgia em outro momento, é muito bacana. Essa escritora Ellen White, por exemplo, no livro que ela tem no Testemunhos, volume 5, capítulo 55, ela diz o que deveria ser a base da nossa liturgia. Deveria ser, base da nossa liturgia, em primeiro lugar, palavra, depois louvor, testemunho e oração. Essas são as 4 coisas que ela diz que deveria ter mais ênfase em nossas liturgias. E curiosamente, em alguns lugares parece que é o que a gente menos tem. Palavra é o que a gente menos tem, é um louvor participativo, consciente, momentos realmente de oração que sejam edificadores, congregacionalmente falando, e acima de tudo, testemunho. E eu tenho me preocupado sobre essa questão porque a gente tem robotizado demais a liturgia e a participação do humano que está ali presente, testemunhando, tem cada vez mais sido diminuído. E é necessário de que a liturgia seja fruto da missão. Na visão de manutenção, a liderança está preocupada que cada cristão seja apenas um membro que esteja ali frequentando
não se entenda como um membro, muitas vezes, preocupado com esse membro regenerado. Ao mesmo tempo que a liderança missional está preocupada para que cada cristão seja um missionário, seja envolvido na missão de Deus, porque quando ele sai, está envolvido na missão de Deus, ele entende qual é a perspectiva de viver também em comunidade. E isso é muito bom, não é apenas um membro espectador e um membro consumista, ele é um membro também que doa, que reproduz, ele é um membro que abençoa. Dentro da visão de liderança de manutenção, a liderança ela é apenas gerencial e muitas vezes burocrática, enquanto na visão mais missional, de expansão, a liderança é muito mais para fora e relacional. Isso faz uma diferença no nosso contexto tremendo, principalmente no nosso contexto da cidade, onde as pessoas têm esse processo de ligação muito mais envolvido pela relação, pelo dia a dia, pela vida com vida. Nessa visão de manutenção, muitas vezes os pastores ou os líderes é aquela ideia de pastor-chefe, enquanto que na visão missional é muito mais pastor-servo, é muito mais líder-servo. Nós somos chamados, nós pastores e líderes das igrejas locais, a terem uma postura muito mais de servo do que de chefe, de patrão. E é muito importante a gente entender isso, porque esse é o chamado, a fibra da Bíblia, quando a gente fala sobre pastor, inclusive, que é aquele que cuida, né? Quando a gente fala daquele que serve. É interessante de que na visão de manutenção, a igreja muitas vezes é muito mais evento do que na visão missional, que a igreja é um movimento. Perceba, em uma igreja é evento e a outra igreja movimento. Eu costumo dizer de que a gente corre um sério risco de, ao invés de ter um movimento adventista, a gente tem uma igreja eventista. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Essa visão de manutenção é que faz a gente estar, muitas e muitas vezes, a gente está sobrecarregado com um monte de evento e a gente se esqueceu de ser movimento. Dentro dessa visão tradicional, a gente corre o risco de ser muito apegado a tradicionalismos, enquanto que na visão missional a gente é apegado com uma tradição bíblica, a gente é movimento adventista, a gente não é apenas uma denominação, a gente é um movimento de uma profecia, aliás, de várias profecias. Na visão de liderança de manutenção, o nosso negócio é formar membros consumidores para a igreja. Na visão missional é formar discípulos que geram discípulos para Jesus Cristo. Não é discípulo nosso, é discípulo de Jesus Cristo. Enquanto que na visão de manutenção, o incentivo é a fidelidade aos tradicionalismos, na visão missional é enfatizar acima de tudo a criatividade ministerial, de servir uns aos outros, de viver em comunidade e acima de tudo de ministrar as pessoas. Dentro dessa visão de manutenção, muitas vezes a igreja é voltada para dentro, para o prédio, enquanto que a igreja missional está muito mais preocupada em focar no mundo, lá fora, e à medida que ela foca lá fora, foca no mundo, dá razão para a sua existência aqui dentro. Nessa visão de manutenção, nós temos o perigo de criar muitos processos hierárquicos abusivos, enquanto que na igreja missional ela está muito preocupada em processos complementares. Esses processos complementares se enxerga como que cada um está complementando um ao outro. É aquela ideia de Romanos dos uns aos outros. A igreja se entende como um corpo, onde a gente depende um do outro. Na visão de manutenção, a gente cria uma série de... Isso aqui é muito importante. A gente cria uma série de ideias onde a gente vê uma igreja muito mais pastorcêntrica, onde a gente tem o sacerdócio de um só ministro, do que, na verdade, uma igreja missional que se enxerga como um povo de Deus, onde todos são ministros. E para terminar, eu diria o seguinte... Na visão de manutenção, a gente vê muitas vezes a decisão é de cima para baixo. Na visão missional, é de baixo para cima e de cima para baixo. É dos dois lados, não é de um lado só. Você percebe? Isso faz com que a gente perceba a igreja como sendo um organismo vivo. Uma liderança que se entende como um corpo, uma embaixada de Deus, uma representação que está nesse processo crescendo de maneira hiperbólica. Por quê? Porque ela tem o seu foco para fora e não o seu foco na manutenção apenas para dentro. Eu espero que esse episódio tenha balançado a sua cabeça, porque no nosso próximo episódio, nessa série de liderança missional, a gente vai falar como deixar de ser uma liderança de repetição e imitação para ser uma liderança contextual transformadora. Bem, eu espero você lá e eu espero que esse episódio tenha sido uma bênção para você. Compartilhe com seus colegas. Até o próximo e tchau.